Projeto integrador da Universidade Virtual do Estado de São Paulo. Curso Engenharia de Produção. Fontes alternativas de energia. O sistema fotovoltaico, energia solar. Trabalho elaborado por Cíntia, Roberto, Sérgio e Juliana, alunos do Polo de Arealva, turma 1, 5N.4, o ano de 2019, primeiro semestre. O nosso tema escolhido foi: as fontes de energia renováveis será a solução para o futuro? Dentro da nossa apresentação, teremos os seguintes tópicos, onde vamos abordar desde a história até uma simples demonstração, os seus custos, algumas normas que facilitam e o feedback do nosso desenvolvimento do nosso projeto. Energias renováveis. Existem vários tipos de energias renováveis, como a energia solar, a eólica, ondas e marés, geotérmicas, biomassas e hidráulicas. O nosso tópico que a gente escolheu dentro das fontes foi a energia solar fotovoltaica. O histórico. No ano de 1839, Alexandre Edmond foi quem criou a energia solar, pois observou o efeito fotovoltaico através de experimentos com eletrodos. No ano de 1923, Albert Einstein ganha seu primeiro prêmio Nobel com os avanços na tecnologia fotovoltaica e concretizou a geração de energia solar como uma maneira real de produzir energia limpa. No ano de 1954, Calvin Fuller deu início a uma era moderna do sistema solar e desenvolveu o processo de dopagem do silício. Partilhou a sua descoberta com Gerard Pearson, que melhorou o experimento e descobriu que a amostra exibia um comportamento fotovoltaico. No mesmo ano, a primeira célula solar foi formalmente apresentada numa reunião anual na Academia Nacional de Ciências em Washington. Os tipos de sistemas fotovoltaicos são o on-grid e o off-grid. O sistema fotovoltaico ele tem uma instalação de princípios, onde os equipamentos principais são os módulos solares, os inversores, os quadros de distribuição e o sistema da rede elétrica. Dentro da instalação off-grid, nós temos as baterias, as placas, os controladores, os inversores, a carga. O item 1 são as placas solares que recebem insolação. Essa energia se transforma, passa pelo inversor, onde transforma a corrente contínua em alternada, que é o nosso sistema. Desse inversor passa para o banco de bateria, onde é feita a carga. Da saída de carga de energia passa para o controlador, para a gente ter os dados de quanto está sendo consumido e do quanto está sendo gerado. E aí é encaminhado para dentro da rede interna. O sistema on-grid funciona praticamente da mesma maneira. A única diferença é o medidor de energia, o relógio bidirecional. Ele fica ligado direto à rede, substituindo o relógio tradicional. Esse relógio bidirecional, ele faz toda a energia gerada dentro da tua residência, caso supre o que você necessita, a diferença é gerada no relógio e tem onde faz uma medição contrária, onde você ganha créditos dentro da própria. No sistema de ligação, as placas captam, passa pelo inversor, o inversor faz a troca de energia, leva para o banco de bateria, faz o controle de carga e manda para a rede interna, dentro da casa. Conforme vai tendo o consumo e a carga é excessiva, é retornada para o relógio, onde o relógio vai fazendo a compensação. Gerou mais energia do que consome,
faz uma marcação. Consome mais energia do que gera, veio a marcação tradicional, como se você estivesse usando da rua. Os equipamentos e dispositivos. O medidor bidirecional. O medidor bidirecional apresenta duas medições, a de energia consumida, normalmente identificado por um código 03, e a energia injetada, normalmente no código 103. Os inversores de frequência são os controladores que gerenciam o consumo de energia elétrica dentro do sistema. Ele faz a conversão de corrente contínua para alternada, sincroniza a tensão gerada com a tensão da rede para que não haja nenhum tipo de problema e também faz o funcionamento do sistema quando ele está gerando energia e injetando na rede. O banco de bateria, ele é considerado o pulmão do sistema, pois é ele que faz todo o armazenamento da carga gerada. Ele trabalha garantindo para que o fornecimento faltar na energia externa não falte dentro da nossa energia gerada. Os controladores de carga, eles são os reguladores de carga. A sua função é proteger a bateria para que ela não descarregue e também que não sofra cargas altas e vindo assim a ser danificada. Ela ajuda a que a bateria consiga ter uma certa vida útil aí bem prolongada. É um equipamento muito importante. Painéis solares de monocristalinos. A sua eficiência ela é de 15 a 22%. São feitos a partir de um silício, que é ultra puro. O painel solar é composto por uma matriz de células voltaicas em formação da série de paralelo e tende a funcionar melhor que painéis solares de policristalino em condições de pouca luz. Ocupam também menos espaço físico. Os painéis solares de policristalino. Painéis solares de policristalinos tendem a ser um pouquinho mais barato, porém a sua eficiência é um pouco menor. A sua vida útil é um pouco maior que a de mono, mas os primeiros painéis à base de silício, de policristalinos, também são conhecidos de polissilício, o PSI, e o silício multicristalino, MC, que foram introduzidos no mercado em 1981. Também temos o painel solar de filme fino. São feitas de camadas finas de silício, que é o substrato de essência básica, como os painéis são fabricados. Também são conhecidos como células voltaicas de película fina. São placas mais utilizadas para acabamentos arquitetônicos. Para realizar a confecção do protótipo e a sua demonstração, utilizamos alguns componentes. 2 resistores, um LED, um diodo Zener, 2 placas células solares, uma fonte de 5 volts, 2 multímetros e um protoboard. Abaixo o diagrama elétrico, como foi montado. No vídeo a seguir, iremos mostrar a simulação do nosso protótipo em laboratório. As lâmpadas elas funcionam como se fosse o sol, a incidência do sol nas placas. Conforme mais calor, mais vai aumentando a energia gerada. Esse multímetro ele serve como relógio da carga que a gente está gerando. A gente tem uma fonte de 5 volts, a gente está gerando 7. Então, automaticamente o nosso medidor vai marcar ali 12 volts. Então, nós estamos gerando 12 volts e consumindo 5. Então, nosso banco de baterias estaria armazenando esses 7 volts sobressalentes. Sistema Projeto Integrador. O nosso objetivo, através de estudos e pesquisas e levantamentos de dados, fazer uma proposta da utilização do sistema fotovoltaico como a principal fonte de energia dos prédios da prefeitura. Para dar início, tomamos como referência o uso de contas de energia de 2 escolas do município, que aí retrata mais ou menos 20%.
Essa é uma foto aérea de uma das escolas que a gente escolheu. A mesma substitui uma área ampla com cerca de 60 metros quadrados. Ao lado dessa escola, podemos ver que podemos criar uma pequena usina solar. Caso não tenha um investimento para criar, a gente também pode usar as estruturas da própria escola. Aqui temos as contas de energia das escolas de João Pereira de Souza Leão, consomem em torno de 3.900 kW mês. Essa média foi tirada aí dentro de 12 meses. A média de consumo da escola José Abílio é em torno de 8 kW mês. Com essas duas contas de energia, fizemos uma pequena tabela onde conseguimos tirar a média de consumo mensal dentro do período de 12 meses e o valor mensal dessa energia. Então temos um total de 4.700 kW mês, uma média de consumo dessas duas escolas, e o valor pago é em torno de R$ 2.906. Então é um valor alto, apenas para duas escolas, que representa mais ou menos 20% das escolas do município. Dentro do site da Neosolar, simulamos o valor que poderíamos gastar com a implementação desse sistema. E dentro dos dados que fornecemos dentro dessa calculadora, o sistema indicado por eles foi um sistema de 31 kW de potência. O número de módulos são 114. A produção anual estimada é mais ou menos 50.000 kWh. A área necessária para que se construa essa pequena usina ou esse pequeno sistema é aproximadamente 220 metros quadrados. E o peso dessa estrutura é em torno de 3 toneladas. A simulação também nos oferece um gráfico de investimento. O valor de investimento que a gente vai ter inicial para esse projeto, que são as duas escolas, é em torno de 200 a 320 mil reais. Essa variação se dá devido à formação da estrutura, talvez sendo uma estrutura de chão, um reforço menor, ou uma adequação diferenciada, então tem essa pequena variação aí. A estimativa do investimento, que dá em torno desse valor, também é devido à insolação. Talvez o índice solar aqui é maior ou é menor, então tem que ser feito esse cálculo, apesar que ele já pega essas variáveis, né, quando você coloca lá o seu município. A economia mensal, já de imediato, quando se começa a implementar esse tipo de energia, é de quase 3 mil reais por mês. E ao longo de 30 anos se acumula mais de 3 milhões de reais. A gente pode ver o gráfico ali, conforme vai passando o tempo, a gente vai tendo uma economia muito grande. Dentro também dessa simulação, o portal nos oferece também uma estimativa ambiental, pois o uso dessa energia renovável, além de trazer uma economia relativamente considerável ao longo do prazo, também acaba tendo um impacto positivo e de maneira totalmente sustentável em relação ao meio ambiente. Por exemplo, todo esse consumo que a gente faz aí com a aplicação desse sistema, só de aplicar para essas duas escolas, a gente vai ter de estimativa ambiental a equivalente a 6 milhões e 400 mil quilômetros de carro elétrico na produção, ou a redução de mais de 700 mil quilos de CO2 na atmosfera, ou então como se tivéssemos plantados mais de 5 mil árvores, ou então mais de 6 milhões e 400 mil quilômetros rodados de carro. 6 milhões e 400 mil quilômetros rodados de carro. Então, uma estimativa ambiental que chama a atenção. Isso para dois projetos. Aliás, para um projeto para duas escolas. Imagine se a gente for implementar isso aí para 10 escolas, para todos os prédios administrativos da prefeitura. Então, é uma maneira de se pensar sustentavelmente. As vantagens da energia solar. A sua vida útil é mínima de 25 anos. Você já começa a ter a economia no primeiro mês,
valoriza o seu imóvel em média 8%, você acaba fazendo parte da eficiência energética. Sendo uma escola, é muito mais interessante ainda, vira modelo de município, modelo para o estado, modelo para o Brasil. A sua instalação ela é simples, ela também é segurança e também é percebibilidade. Nós aqui vivemos num país onde a radiação solar ela é a maior do mundo e a nossa cidade também tem uma insolação muito grande. A manutenção dela é muito baixa. A limpeza dos módulos praticamente é meio que automática. Se dentro de 3 meses aí não chover, é necessário fazer a limpeza, mas se tiver chuva uma vez por mês, a própria água da chuva faz a limpeza dos módulos. Também a valorização, né? Você acaba valorizando. E as linhas de crédito hoje para empresas e também para órgãos públicos tem uma certa vantagem, consegue um financiamento muito mais facilitado. As novas regras da ANEEL. Em abril de 2012 entrou em vigor a resolução da normativa da ANEEL 482/2012, aonde o consumidor, através de fontes renováveis ou cogeração, pode gerar a sua própria energia. Também houve a desburocratização para solicitar esse acesso, menos tempo de conexão na rede, liberação de maiores capacidades de geração e abertura para a geração compartilhada, o sistema on-grid. Ao apresentarmos nosso projeto integrador ao representante do setor de planejamento da prefeitura e mostrar o funcionamento do protótipo, obtivemos algumas questões. E dentro delas, a questão foi: qual é o benefício que esse tipo de sistema pode trazer para o nosso município? Dentro dessas questões, podemos dizer que a energia solar é uma energia renovável, sustentável, pois o nosso país vive de uma radiação solar muito grande e além dela ser um fenômeno natural, não causa impactos ambientais, sendo assim a sua utilização em nosso município vai agregar valores e também bons exemplos para a educação para as futuras gerações e também vamos nos comportar como exemplos para as cidades vizinhas, para dentro do estado e demais locais. E se optarmos por essa alternativa de fonte, também podemos criar uma pequena mini usina, um parque, que não seria nada ruim, pois ali a gente podia pegar um terreno da prefeitura, fazer uma pequena usina e suprir toda o custo de energia que o município tem. Ele também nos questionou se a gente fosse fazer esse projeto para as escolas. Qual é a ideia que a gente tinha de projeção de valores? E a ideia que eu dei para ele, né, foi tanto para fazer para essas 10 escolas, que nós fizemos o cálculo de 20%, né, que foram duas, também que ele poderia usar para os prédios administrativos da prefeitura e também para os bosques, para a prainha que a cidade tem, toda a iluminação pública do município. Então, para as escolas, se a gente ia gastar em torno de 200 a 300 mil reais por mês para executar esse projeto, a gente ia ter um investimento aí aproximadamente de 1 milhão para suprir todas as escolas. Porém, pode ser que esse valor seja até reduzido, pois aí caberia a ideia de criar uma pequena usina para favorecer, já que todos os prédios estão cadastrados no mesmo CNPJ. Então, esse custo, esse investimento de torno de 1 milhão, pode gerar uma economia ao longo de 30 anos de mais de 15 milhões e 700 mil. É um valor muito alto, é um valor muito considerável. Fora outras inúmeras vantagens que o sistema traz para o nosso município. Dentro do nosso bate-papo, né, o responsável pelo prédio da prefeitura, ele adorou a nossa ideia, o nosso projeto. Ele vai também levar esse projeto aí à frente para o setor de planejamento. Vai começar a tratar quais as possibilidades para que o município possa começar a implementar essa ideia
e esse projeto e refará um novo contato com a gente para que a gente comece a fazer cálculos, acompanhe de mais perto, já que a gente acendeu essa ideia, esse projeto de inovação, de mudar a cultura da nossa cidade, trazer tecnologia para o nosso município. Considerações finais. Nesse trabalho, a gente procurou de uma forma científica evidenciar como o sistema fotovoltaico, a energia solar, pode contribuir não só por uma economia financeira, mas também de uma forma sustentável, agregando vários valores e uma nova cultura sustentável para a sociedade. Também tem uma questão. Por que o aproveitamento dessa fonte de energia ainda é tão limitado no nosso país? Eu acredito que o fator problema ainda está na captação para essas potências elevadas, que requer uma instalação mais complexa e dispendiosa. Porém, o aproveitamento da energia solar poderá, sim, em teoria, e ao longo do prazo, responder à pergunta que fizemos no começo, tornar-se uma das maiores e grandes soluções para todos os problemas energéticos da sociedade. Desde já, o nosso obrigado.